Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje eu sei que alguns de vocês estão ocupados aí preparando a festa de Natal, que coisa boa, né? Aquele monte de comida gostosa, ou rever aqueles familiares, aqueles amigos, né? Mas essa época também é uma época que acaba mexendo, né, com o nosso emocional, também nos deixa mais vulneráveis, também é uma época desafiadora, né, porque a impermanência segue atuando, então é claro que tudo nem sempre vai estar da maneira que a gente quer. Então, nós acabamos sendo obrigados a lidar com muitas situações, né, um pouco desconfortáveis nessas festas de final de ano também. E aí, o que o paradigma quântico tem para nos dizer, né, o que o paradigma quântico pode colaborar com a nossa compreensão, com a nossa expansão de consciência, aproveitando esse período de final de ano, né? Então, esse é o tema da nossa live de hoje. Então, para começar, eu queria lembrar aqui para vocês um tema central do paradigma quântico, que é ele mostrar através de conclusões científicas que o universo ele não é algo que existe de modo independente do observador. Eu sei que esse paradigma é difícil de romper, não é simples, mas é o caminho que eu vejo para que nós possamos ter uma vida melhor, uma vida mais harmoniosa, principalmente para que nós possamos chegar aos resultados que nós queremos. Porque não adianta ter razão, não adianta estar sempre protegendo o falso eu, arrumando uma desculpa para nós mesmos e não chegarmos aos resultados que nós queremos. Então, é melhor que nós possamos nos abrir para o crescimento, nos abrir para o aprendizado, porque só assim nós vamos chegar aos nossos objetivos. Einstein já dizia, loucura é fazer hoje o mesmo que você fez ontem e esperar resultados diferentes. Mas o falso eu, na sua insanidade, na sua ilusão, é isso que ele faz. Então as coisas dão errado, ao invés de nós olharmos para dentro, olharmos sinceramente, sem julgamento, sem culpa, sem conceitos, simplesmente olharmos para nós mesmos com amor e compaixão, não é isso que a gente faz. A gente se coloca num pedestal, não, eu tô certo, para mim eu não quero nem olhar. É essa pessoa que é uma pessoa que não compreende, eu que não dou sorte, é o mundo que não está aberto para mim. E a gente coloca a culpa no governo, na situação econômica, nas pessoas que a gente convive. E aí, nós não mudamos o nosso comportamento, que é a única coisa que realmente pode mudar os resultados. Mas aí, o que a gente faz? A gente não se questiona, não olha pra gente. Por quê? Porque o falso eu, ele é muito frágil. O falso eu é muito inseguro, é muito medroso. Então, ele tem esse instinto, né, de autopreservação. E aí nós acreditamos que as coisas não deram certo porque o outro é que estava errado. Não, é porque eu escolhi a pessoa errada.
Da próxima vez eu vou escolher uma pessoa que não tenha tal defeito, porque foi isso que fez tudo dar errado, né? E aí, o que acontece? Nada. Nada de novo. Nada de novo. Né? Nós continuamos preservando esse ladrão da nossa felicidade, porque é isso que as identidades são, é isso, a fixação às identidades, né? Não é a identidade em si, mas a fixação a essas identidades, a esse falso eu, é que é o ladrão que está nos roubando a nossa felicidade, a realização dos nossos objetivos. E nós não olhamos para isso, por quê? Porque nós achamos que nós somos essas identidades, que nós somos esse falso eu. Então, estremece a nossa coragem, né? Estremece o nosso chão. Como que eu vou admitir que eu estava errado? Como que eu vou admitir que essa identidade que eu tenho, que anda pelo mundo, está fazendo as coisas errado? Quem vou ser eu se eu não for essa identidade? Então aí nós caímos num outro ponto crucial, que é você saber que você tem uma verdadeira natureza, que não são essas identidades, que não é o falso eu. É uma verdadeira natureza ampla, como o universo, como esse campo quântico de infinitas possibilidades. Você é um ser de infinitas possibilidades. Daí, quando nós começamos a nos familiarizar com isso, aí as coisas ficam mais fáceis. Eu fico mais tranquilo para olhar para os meus tropeços, para os meus enganos, porque quem tropeçou, quem se enganou, quem se sentiu culpado é a identidade, não sou eu, tá? Eu já contei aqui numa live anterior, eu achei muito interessante, uma vez que eu vi uma entrevista da Gisele Bündchen, e ela contando como ela lidava com a pressão nos primeiros anos de carreira dela, porque ela recebia muitas críticas, né? Esse meio da moda é um meio muito cruel, as pessoas falam na cara, né? Mas você tem um nariz grande, mas você não serve, você é muito alta, você é muito baixa, você é isso, você é aquilo, é muita crítica em cima da pessoa. E aí ela simplesmente se distanciou daquilo, tomou um espaço. Então ela contava que quando ela ouvia as críticas, ela não tomava aquilo para ela. Ela dizia assim: essa crítica é para ela. Ela se descolou da identidade de modelo. Olha que coisa maravilhosa. E ela teve isso instintivamente. Porque você veja, por isso que eu digo que a nossa verdadeira natureza é ampla, é sábia, é de infinitas possibilidades. Porque às vezes ali na hora do sufoco, essa sabedoria vem na nossa mente. A gente tem o insight ali, o instinto do que fazer para se preservar. Então eu achei incrível, porque ela é uma pessoa que nunca, né, tinha estudado nada assim, pelo menos até onde eu sei, de modo profundo, de espiritualidade, de meditação. Depois ela acabou indo realmente para a linha da yoga, para tratar a síndrome do pânico dela. Mas isso foi no início da carreira dela, né? E aí quando as pessoas falavam, vinham assim com essas críticas horrorosas, ela simplesmente relaxava e pensava assim, eles estão falando dela, né? Ela, quem é ela? É a modelo de passarela. Mas não era ela na sua essência, não era a Gisele Bündchen na sua essência, era ela a modelo. Então ela se separou dessa identidade.
Ao invés dela estar mergulhada dentro da identidade, ela deu um passo para trás. Não, eu tô aqui com a minha verdadeira natureza. E eu tenho essa identidade que anda no mundo, que faz o meu profissional, que é o que eu escolhi ser na vida. Mas eu posso criar uma diferença, né? Eu posso criar um espaço. Então, por que eu estou falando disso? Isso, na verdade, é uma introdução para o tema de hoje, né? Porque o tema de hoje são as relações, como que nós vamos nos relacionar com as pessoas, com o momento, né? E por que eu comecei explicando isso? Porque qualquer grau de liberdade que nós queiramos ter, ele vai vir desse distanciamento das identidades, do falso eu. Porque se nós estivermos mergulhados, identificados com as identidades, com o falso eu, nós estamos lascados. Vocês concordam? Aí vai ser um estresse, uma briga, com raiva de todo mundo, com problema com todo mundo, né? Então lembre-se dessa história da Gisele Bündchen, porque as histórias são mais fáceis da gente gravar. Ela pegou aquela enxurrada de críticas que derruba qualquer um no início da carreira e separou aquilo dela. Ela pensava, não, eles estão criticando a modelo, não sou eu. Porque ela é um ser de infinitas possibilidades. Ela escolheu aquela identidade de modelo para andar no mundo, mas ela, instintivamente, ela sabia que ela não era aquilo. Que aquela identidade podia ter sucesso ou podia ter fracasso. Mas ela, na sua essência, continuaria um ser de infinitas possibilidades. Então, gente, leva isso para casa, tá? Esse é o primeiro ponto hoje. Nós sabermos diferenciar a nossa verdadeira natureza das identidades que nós temos para andar no mundo. Então, uma frase que eu falo muito aqui do Steve Covey, que inclusive é um material que eu trabalho no bloco 3 da formação em multiplicadores do paradigma quântico, é que entre o que acontece comigo e a maneira que eu respondo ao que acontece comigo, tá vendo? Isso, gente, não é uma coisa só. Uma coisa é o que acontece, outra coisa é a resposta que eu dou. Entre essas duas coisas existe um espaço. E nesse espaço eu escrevo o meu destino. Então, o que vai escrever o meu destino são as respostas que eu escolho dar. Então, porque é sempre uma escolha. Por mais que você pense, não, eu não tive escolha. Eu não tive escolha, não tinha outra coisa a ser feita, não tinha outra resposta a ser dada, tinha. Se você procurar por aí, você vai ver pessoas que na mesma situação responderam de modo diferente, tomaram atitudes diferentes. Nós temos escolhas. Só que essas escolhas vão vir do nosso nível de consciência. Então, a pessoa que tem um nível de consciência muito baixo, muito estreito, ela vai dar respostas estreitas também. A pessoa que já tem um nível de consciência mais amplo, ela vai conseguir dar respostas mais amplas, respostas mais interessantes, que abarcam um contexto mais completo da situação. Então, como a Fabiana falou aqui, o silêncio é uma das escolhas. Perfeito! Tem situações que você deve simplesmente silenciar. O silêncio, ele diz mais do que 1000 palavras, tá? Então, bom, eu vou ter que ler aqui, porque vocês mandaram já um monte de comentários e eu quero a participação de vocês, né? Então, a Adileuza disse aqui, que explicação gloriosa, que bom, querida, que tocou o seu coração. A Lenira disse aqui, se me permitir, vou enviar esta live para todos os meus pacientes. Fantástica a sua colocação. Claro, querida. Envie sim, com certeza. Rosiane, boa tarde.
A K. Bento, boa tarde. Psicanalista Andréia, boa tarde, excelente introdução. E a Dileuza disse aqui, gostei muito quando você falou do espaço, caiu muitas fichas. É isso aí, porque são coisas que a gente não percebe. Por quê? Porque a nossa mente ela fica tão focada no externo, tão focada nos estímulos externos, que a gente não para olhar a si próprio. E o problema não é o que a gente acha que é o problema. O problema é a maneira como você olha o problema. Deu para entender? É profundo isso, tá? Eu acho que o problema é o meu cunhado. O problema é a minha sogra, né? O problema não tá lá fora igual você pensa. Se essa pessoa saísse da minha vida estava resolvida. Não é assim que acontece. O problema é a maneira como você olha o problema, tá? Então, aí entra o paradigma quântico. Nós somos co-construtores da realidade. Nós somos co-construtores dos nossos relacionamentos. Então, como que eu estou me relacionando com essa pessoa, que é um problema para mim? Eu dou um nascimento positivo para essa pessoa ou eu engessei essa pessoa numa situação negativa que aconteceu e engessei ela dentro daquilo e nunca mais eu dei um olhar, eu dei um espaço no meu coração para que ela se manifestasse de outra forma. Porque nós precisamos dar esse espaço para a pessoa. Se a gente não der o nascimento, a pessoa não nasce. Pelo menos na nossa bolha de realidade. Tá? Então, nós temos que ter essa atenção. Aí, claro, tem pessoas que estão presas na negatividade e não querem sair dali? Tem. Por isso que eu tô sempre aqui alertando vocês. Cuidado com esse falso eu. Cuidado com as identidades, porque o falso eu, ele quer existir. Pode ser de forma negativa, pode ser de forma positiva. E, infelizmente, algumas pessoas descobrem o espaço delas no mundo através de uma relação negativa. Então, pode ser um vitimismo, pode ser uma mania de controle, pode ser qualquer vício negativo que a pessoa tenha, né? Mas foi a maneira que ela encontrou de existir. Foi o lugar ao sol que ela achou que ela ia ter. Então a pessoa está presa dentro daquilo. Aí, como já foi falado aqui, o silêncio é a melhor resposta. Se você realmente percebe que você está criando um karma negativo na convivência, aí realmente é melhor você se afastar, tá? Mas, muitas vezes, as coisas podem melhorar. Primeiro, nós temos que tentar esse movimento do nascimento positivo, porque o nosso olhar constrói e nós construímos as nossas relações com o nosso olhar, tá? Isso está muito claro já dentro da física quântica, né? Heisenberg dizia, não tem como olhar sem interferir. Por quê? Porque o nosso olhar constrói e o nosso olhar tem esse poder, inclusive de despertar a lucidez ou a loucura do outro. Né? Nós temos essa correlação. Por isso que é tão bom estar na presença dos grandes mestres. Porque o mestre, quando ele te olha, o grande mestre espiritual, ele não vai olhar você, essa identidade que você acha que você é. Ele vai olhar o ser infinito. E às vezes só de receber aquele olhar amoroso e compassivo, uma chave vira dentro de nós. Porque às vezes
ninguém ainda deu esse olhar pra gente. E a nossa energia está pronta para florescer. A nossa energia positiva, a nossa luz. E às vezes tudo que a gente precisa é desse contato com o outro. Então, e aí vamos agora, né, chegar nos processos de relação dessa época do ano, que envolvem familiares, que são as relações mais desafiadoras, não é? É justamente com as pessoas mais próximas, com as pessoas que nós amamos. Então, como que nós vamos passar bem por isso tudo? Porque 2025 está chegando aí. E 2025 vai ser nada mais, nada menos do que a colheita de tudo que nós viemos plantando em 2024 e em todos os anos atrás. Do mesmo modo que esse momento agora é a colheita do que nós plantamos antes, tá? Um grande mestre espiritual, ele falava assim, quer saber como foi o seu passado? Olhe o seu presente. Porque se você olhar aqui o teu presente, o que você tem, o que você não tem, o que é fácil, o que é difícil, você vai deduzir tudo que você fez no seu passado. Conta-se que Buda, quando atingiu a iluminação, ele se lembrou das 500 últimas vidas dele. Mas não é nem que ele se lembrou exatamente, é porque ele escaneou, digamos assim, a própria consciência de um modo tão profundo que, olhando a consciência dele no momento presente, ele conseguiu perceber todas as marcas da consciência dele, todas as marcas kármicas de todas as vidas passadas. Então ele conseguiu perceber tudo que ele havia feito nas 500 vidas anteriores. Então esse mestre, ele diz isso. Quer saber qual foi o seu passado? Olhe o momento presente. Quer saber qual vai ser o seu futuro? Olhe o momento presente. Por quê? Porque o momento presente, ele vai trazer, o que vai surgir no momento presente é o resultado das suas ações passadas. E o que vai ser o seu futuro? Resultado das suas ações atuais. Então, pode chegar aqui uma coisa negativa, né? Uma doença, um divórcio, um problema com o filho, sei lá, 1000 coisas, né? Que acontecem na nossa vida que nos trazem sofrimento. Aí, quer dizer, isso é resultado de algo do passado. Mas como você vai lidar com isso agora? Entre o que acontece comigo e a maneira que eu respondo ao que acontece comigo, existe um espaço. Nesse espaço eu escrevo meu destino. Então pode ser a situação mais difícil e desafiadora, mas você tem as infinitas possibilidades para responder essa situação. Agora, nesse momento presente. Então, se eu pego uma situação difícil e dou uma resposta criativa, dou uma resposta positiva, dou uma resposta que me empodera, que me coloca num lugar elevado, como um ser de infinitas possibilidades, acessando a minha verdadeira natureza e não respondendo lá no medo do falso eu e etc. Pronto, eu já escrevi o meu futuro. Percebe, gente? Mas, infelizmente, o que acontece surge uma ação negativa agora, uma situação negativa, que é resultado de algo ruim do passado, e eu respondo como? Com raiva, com rejeição, com vitimismo, com negação. Então, olha bem o que eu fiz. Ao invés de eu pegar aquele karma e findar, isso aconteceu porque era para acontecer, o universo é perfeito, tá tudo certo. Não é fácil, tá, gente? Exige muita aceitação, muita humildade, muita fé.
Mas as infinitas possibilidades só são acessíveis pela fé. Então, aí você vai criar um futuro positivo. Mas se você responde com negatividade, você é um sofrimento desperdiçado. Uma vez uma pessoa falou isso, eu achei muito interessante. Sofrimento que não vira aprendizado é um sofrimento desperdiçado. Por quê? Porque aquele sofrimento vai acontecer de novo, você não aprendeu. Você não pegou o pacotinho de energia que ele trouxe para dar o salto quântico de consciência. Então, você continua lá, ó, na mesma órbita de consciência, com a mesma energia, com a mesma frequência. Daí, o que vai acontecer? Vai ter que vir outra adversidade para ver se você consegue. Até que você vá amadurecendo aos poucos e percebendo como que o processo acontece e aproveitando esse pacotinho de energia para dar o salto quântico de consciência. Enfim, né? Então, você veja que triste. A gente perpetua o karma, porque vem a coisa negativa, a gente responde com mais negatividade e planta mais negatividade para as situações futuras. Então, por que é importante nós conhecermos essa dinâmica toda? Porque daí vai brotar a compaixão, não só com nós mesmos, mas com todos os seres à nossa volta. Aí você vai perceber, puxa, tudo que eu quero é a felicidade. Eu não faço as coisas para machucar ninguém. Eu só estou buscando a minha felicidade. Aí você vai ver que todas as pessoas também agem assim, não é só você. A pessoa, ela te magoou, mas ela não fez aquilo para magoar. Ela não acordou de manhã e falou, hoje eu vou magoar a fulana. Não, ela está vivendo a vida dela dentro da limitação da bolha de realidade dela, que surge da própria consciência. Então, o problema, o que é? O problema é que nós cocriamos a nossa realidade. Essa cocriação vem da nossa consciência, mas a nossa consciência não tem lucidez. A nossa consciência é cega. Ela vê uma coisa e não vê a outra. E fica fixado. E acha que aquilo é o mundo, que aquilo é tudo. E não enxerga além daquilo, tá? Então, o que nós temos que fazer para reverter esse processo? É mergulhar no autoconhecimento. Mergulhar na expansão de consciência. Porque tudo vai vir como consequência da nossa própria consciência. Percebe, gente? Então, para obter os resultados que nós queremos, nós temos que usar os meios corretos. Não adianta eu ficar plantando banana e querendo colher morango. Nunca. Não vai dar certo, tá? Então, o que vai acontecer? Né? Para as festas de final de ano, né, que nós vamos encontrar com várias pessoas, com nós mesmos é difícil também o relacionamento, muitas vezes. Então, nós vamos nos lembrar que o olhar constrói. Nós vamos nos lembrar que as pessoas não são aquela identidade limitada que elas acham que são. Pelo contrário, quanto mais fixados nessas identidades, mais sofrimento as pessoas estão trazendo para elas próprias. Então, nós começamos, né, a raiva, ela vai virando compaixão, conforme nós vamos entendendo a real das coisas, né? O quanto essas pessoas difíceis, elas não estão prejudicando o outro, elas até prejudicam o outro, mas dentro do karma do outro. Porque se você não tiver o karma para passar por aquilo, a pessoa pode fazer o que quiser, que ela não vai conseguir te prejudicar. Se ela te prejudica, é porque de alguma forma você tem uma conexão com aquela situação. Nós vemos pessoas aí, né, que passam desafios e escapam daquilo ilesas.
E outras passam pelos mesmos desafios e se afundam, se enrolam todo naquilo. Então, vai do karma de cada um, né? De você se conectar com aquilo e se enroscar naquela situação ou não. E a transformação é uma porta que só tem maçaneta pelo lado de dentro. Por quê? Porque está cada um dentro da própria bolha. Para você sair da sua bolha de realidade, você tem que abrir a porta por dentro, porque é você que está lá dentro da bolha. Não tem como vir uma pessoa de fora e mudar o teu sofrimento, porque o teu sofrimento é causado pela maneira que a tua própria consciência funciona. Então tem que ser de dentro para fora, não tem como. Então isso aí é a grande contribuição do paradigma quântico, porque o paradigma quântico ele vai quebrar de uma vez por todas essa crença limitante que a felicidade está lá fora, que o sofrimento está lá fora, que o meu bem-estar e a minha realização vai vir da matéria. Isso, inclusive, é um problema grave, né? Porque hoje em dia, com a internet, é o que a gente mais vê por aí, né? Esse culto ao consumismo, esse culto à aparência, aos objetos. E as pessoas se encantam com isso. E o olho brilha. Sabe, até aí tudo bem. Se isso não tivesse grandes consequências, tudo bem. Mas o problema é que a pessoa que vai inconscientemente nessa onda, ela vira massa de manobra e não está percebendo. Ela está empobrecendo para uma meia dúzia ficar milionário. Porque quando você entra nessa de consumismo, quem está bancando o sistema é você, comprando um monte de besteira que você não precisa, buscando a felicidade no lugar errado e enriquecendo a meia dúzia que está lá, feliz da vida, manipulando. Então, não vamos ser massa de manobra, né? Vamos ser lúcidos, vamos questionar, vamos mergulhar no autoconhecimento, entender como as coisas realmente funcionam. E aí você vai viver para realizar a sua verdadeira natureza. Não para ser manipulado, para dar resultados que beneficiam uma meia dúzia, que também não tem lucidez nenhuma, né? Que também está no caminho totalmente errado. Porque André perguntou aqui, massa de manobra, né? Pois é, André, é quando nós entramos, né? A gente fica inconsciente, a gente começa a ser manipulado pela mídia, né? Você começa a ter desejos, começa a ter vontades que estão sendo instigadas no teu inconsciente pelas coisas que você consome, assistindo, ouvindo, olhando quando você está na rua, olha um outdoor, olha, sabe? Então a gente tem que desenvolver essa capacidade de autoobservação, tá? Então, porque nós somos seres infinitos. Nós não somos essa mente estreita que nós nos identificamos, nos fixamos e caímos numa infelicidade total, numa infelicidade, numa frustração total. Tá bom, meus queridos? Então, a minha mensagem para vocês que eu quero deixar é: quem ainda não conhece a meditação Metabhavana, é a meditação do amor universal. Então, você começa fazendo para você mesmo, tá? Eu vou fazer aqui e vou deixar escrito aí na descrição da live. Que eu seja feliz, que eu encontre as verdadeiras causas da felicidade, que eu me afaste do sofrimento, que eu me afaste das causas de sofrimento, que eu me libere do karma, que eu seja lúcida de modo natural, instantâneo,
que eu consiga realmente levar benefícios aos seres, em que eu encontre nisso a fonte de minha verdadeira energia e alegria. A Ana Paula perguntou, é semelhante ao Ho'oponopono, tá? Então você vai fazer 3 vezes, você vai repetir 3 vezes para você mesmo, e depois você vai fazer 3 vezes para cada pessoa que você tiver algum conflito, para cada pessoa que você tiver alguma dificuldade. Se você não consegue fazer para a pessoa, se você ainda está muito magoado com a pessoa, muito magoada, continue fazendo para você, até que uma hora você vai conseguir fazer para essa pessoa. E você vai tirar os espinhos do seu corpo. Você vai liberar você mesmo. Você vai liberar você mesma. E vai se curar. E vai ter uma vida livre, leve, feliz e sem culpas. Porque carregando dores, sofrimentos e negatividades, nós é que estamos nos punindo, né? E não ao outro. Então vamos pacificar, vamos entender, né? Que todos nós estamos no mesmo barco, todos nós sofremos, todos nós passamos pelas dificuldades, todos nós buscamos a felicidade sem lucidez, de modo equivocado, criando sofrimento, e tudo são causas e condições, né? Hoje você tá de um jeito, a pessoa tá de outro, depois é o contrário. Então, gente, olha, é isso. Vamos expandir a consciência, expandir o olhar e entender a nossa verdadeira natureza e a verdadeira natureza do universo. Entender só não, realizar. Tá bom, queridos? Vou deixar essas frases aqui na live mesmo, tá? Gratidão, gratidão infinita. A saída é sempre para dentro. Super novo, doce agora, eu que o diga. Ele disse aqui, perfeito, conexões que beneficiam e conexões que prejudicam. Feliz Natal, Rosana querida, fico muito feliz. Causa e efeito, a Andréia falou aqui, exatamente. Exige confiança no processo, isso aí. Passado e futuro estão no presente. Que live espetacular, de Leusa. A Andréia também disse aqui, infelizmente, muitos olham com olhos da sociedade e julgam como a sociedade julga. Gente, julgamento é a pior coisa, sai dessa. A Fabiana falou aqui, os animais, né, aprendendo a ser que nós podemos contemplar os animais, né, também os cães, né, que são muito carinhosos, não reativos. Pois é, então é isso, gente. A forma como enxergamos e lidamos com as situações, isso aí. No vazio é de onde vêm as criações. Perfeito. Gente, a Santos disse aqui, querida, amando a live. Então é isso, meus amores. Agradeço a companhia de vocês hoje aqui, nesse dia especial. E na quinta-feira estarei aqui de novo para falarmos sobre 2025. Não percam. Beijo!